Olá, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos continuar com a nossa apostila no capítulo 6, aula de geometria. Nós vamos ver hoje congruência de triângulos. Se vocês quiserem, podem pegar a apostila e acompanhar junto na página, a partir da página 78, né? Então, nós vamos ver congruência de triângulos. A primeira coisa que nós temos que saber é definir, recordar o que é congruência. Na geometria, a palavra congruência é usada quando nós vamos comparar figuras que são iguais. Quando a gente vai fazer segmentos congruentes, significa que a gente tem que fazer segmentos com a mesma medida, segmentos do mesmo tamanho. Quando a gente diz que os ângulos são congruentes, também significa que eles têm a mesma medida. Por exemplo, um ângulo congruente a um de 50 graus é um ângulo de 50 graus. Tranquilo? Facinho, né? Seguindo então esse conceito, quando nós dizemos que dois triângulos são congruentes, significa que eles têm a mesma medida de cada um de seus lados. Por exemplo, o triângulo ABC congruente ao triângulo DEE. Significa que os lados do triângulo ABC são do mesmo tamanho dos lados do triângulo DEF. Simples assim? E também, lógico, se eles têm os mesmos tamanhos, as mesmas medidas, consequentemente, muito importante, seus ângulos serão iguais. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Dois triângulos que eu vou botar aqui para vocês. Nós vamos dizer que eles são congruentes quando as medidas de seus lados e de seus ângulos forem idênticas ao de um outro. Tem que ser igualzinha, tá bom? Lados congruentes são ditos homólogos. Por que eu coloquei essa parte aqui para vocês? Porque vai haver lugares que vocês vão encontrar essa palavra, tá? Medidas de lados homólogos. O que é isso? São as medidas com lados iguais, tá bom? Coloquei aqui somente para vocês poderem já ir se habituando com a linguagem matemática, tá? Os exercícios que eu passei aqui não está escrito homólogos não, mas é bom vocês irem se habituando. Então, quando disser lados homólogos, significa que são medidas de lados iguais, tá bom? Aqui, essa propriedade ali, ela vai se relacionar com as medidas de figuras congruentes, ou seja, que elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Quando essa propriedade aqui relativa aos lados homólogos é satisfeita, nós podemos dizer que os triângulos são congruentes. Tranquilo? Pensando agora na forma, se as medidas dos lados dos triângulos são iguais, os ângulos dos triângulos serão iguais. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Agora, preste atenção aqui, ó. Cuidado, muito cuidado. O inverso não é verdade. Dois triângulos podem ter ângulos com medidas iguais, formas iguais e não serem congruentes, se eles tiverem medidas diferentes dos seus lados. Ou seja, se eu tiver lados do mesmo tamanho, eu tenho ângulos com a mesma medida. Os triângulos são congruentes. Se eu tiver ângulos do mesmo tamanho, eu posso ter medida de lados diferentes e, nesse caso, o meu triângulo não vai ser congruente. Ele vai ser semelhante. Tá bom? Mas esse caso aqui é só no ano que vem que a gente vai ver. Indicaremos a congruência entre o triângulo ABC e o triângulo DE por, vamos usar símbolos, tá? Nada de ficar escrevendo, não. Imagina só a escrita, triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Olha só que grandão, ó. Muito maior, né? Então, isso aqui, resumido, é essa escrita toda aqui. Viu que simples? Bom, vamos lá então identificar, olhar aqui na figurinha, ó, no triângulo. Nós temos aqui o triângulo ABC congruente ao triângulo DEF, certo? Vamos observar as marcas que ele fez nesses dois triângulos. Aqui ele colocou, ó, um risco, um tracinho desse lado aqui. Aqui também ele botou um tracinho. Aqui ele botou 2, aqui também 2, aqui 3, aqui também 3. O
O que significa esses tracinhos? Esses tracinhos são símbolos usados para mostrar que os lados que têm a mesma marca são congruentes, ou seja, são do mesmo tamanho. Então, se a gente for observar, ó, lado AB congruente ao lado DE, lado BC congruente ao lado EF, lado FD congruente ao lado AC. Como que eu sei? Pelas marcas. Tá bom? Olhando as marquinhas eu sei. Mas se por acaso eu não tiver marquinha, não tem problema. Eu posso identificar pelos arcos do ângulo. Eu tenho aqui, ó, 3 arcos. Está oposto ao lado que tem uma marquinha. Se eu observar do lado de cá, ó, 3 arcos também. E também está oposto ao lado que tem uma marquinha. Então, mesmo que eu não tenha a marquinha do lado, nós temos a marca do ângulo. Então, eu tenho um ângulo, um arco, 2 marquinhas. Um arco, 2 marquinhas. Então, significa que D é congruente a C é congruente a F e B é congruente a E. Tranquilo? Então, nos triângulos temos lados correspondentes ou homólogos, congruentes. Vamos lá. Aqui escreveu AB, ó, AB é congruente, é semelhante a DE. BC, semelhante não, perdão, congruente. BC congruente a EF e AC congruente a DF. Aos ângulos, F congruente a C, A congruente a D e E congruente a B. Prontinho? Vamos lá? Note que, para indicar a congruência entre os lados e os ângulos, fazemos o uso de símbolos. Também já falei, aqui é só para fixar, para vocês não esquecerem. Caso queira fazer alguma anotação, copie aí. O mesmo símbolo indica a congruência entre lados, ângulos ou triângulos. É comum usarmos traços para simbolizar os lados, como a gente viu lá atrás, 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, e arcos, ó, arcos para simbolizar ângulos. Beleza? Ainda podemos concluir que os lados opostos a ângulos congruentes são congruentes. Também acabei de falar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui, congruente a esse aqui. Consequentemente, o lado oposto vai ser congruente também. Então, se o ângulo F é congruente ao ângulo I, o lado HJ é congruente ao ângulo GE. Tranquilo? Os ângulos opostos a lados congruentes são congruentes. É o inverso, tá? Sendo o triângulo EFG congruente ao triângulo HIJ, vamos identificar os lados congruentes. Tranquilinho aqui, ó, não tem marquinha, viu que eu falei? No de trás, se não tiver marquinha, eu consigo identificar os que são congruentes através dos arcos dos ângulos. Nós já vimos que GE é semelhante a HJ. Por quê? Porque está oposto ao ângulo que tem 3 arcos. Agora nós vemos, ó, oposto ao ângulo que tem 2 arcos. EF, congruente a HI. E o outro, oposto a um arco. IJ, congruente a FG. Tranquilo? E os ângulos também, nós já vimos, ó, G, congruente a J, F, congruente a I, H, congruente a E. Bem fácil, né? Bem simples essa matéria. Vamos lá, então, para alguns exemplos. A explicação foi até ali. Vamos assistir agora os exemplos para vocês consolidarem mais o aprendizado. E qualquer coisa pode entrar em contato, tá? Estou disponível agora nesse horário com vocês até às 10h50. Determinar as medidas de AC, aqui ó, medida de AC, sabendo que o triângulo OMN é congruente ao triângulo ABC. As medidas não há medida, né? Que é só esse ladinho aqui que a gente quer. Então, vamos olhar, ó. Aqui eu tenho um arco e com a medida 100 graus.
Aqui também eu tenho a medida 100 graus. Quem está oposto a 100 graus? 9/28. Portanto, quem está oposto aqui é exatamente o lado que eu quero, AC. Logo, muito fácil, parece até mentira, a medida de AC é 9/28. Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplozinho. Sabendo que os triângulos abaixo são congruentes, ou seja, já me indicaram que as medidas são iguais, tá bem? Determine os valores dos ângulos N, não está marcado aqui, a medida do ângulo Z, não está marcada aqui, e a medida de A, tá bom? Desse Azinho aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos olhar. O triângulo aqui está em posição diferente, né? Mas não interessa, não tem problema nenhum. Olha só, ângulo reto aqui, oposto ao ângulo reto. Ângulo reto aqui, oposto ao ângulo reto. Na base onde está o ângulo reto, olha só, eu tenho um ângulo de 50 graus, que é o Y, tá vendo? Eu vou observar esse aqui, ó. Na base onde está o ângulo reto, eu tenho o ângulo N. Então, quanto mede o ângulo N? 50 graus. Tranquilo? Agora, olha só, a lateral aqui, ó, do ângulo reto. Eu tenho aqui 12 centímetros e esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. Tranquilo? Aí aqui eu fechei, ó, que tá oposto ao ângulo reto, não tá? A lateral formando o ângulo que fica oposto ao ângulo reto mede 40 graus. Então, ó, a lateral com o lado formando o ângulo, ó, com o lado oposto ao ângulo reto, 40 graus. Então, meu N, nós já vimos, 50 graus, meu Z, 40 graus. Agora eu quero descobrir a medida do A. Esse lado aqui não é congruente a esse lado aqui? Congruente não significa que é igual? Então, para eu resolver, basta eu colocar A mais 1 igual a 12 e resolver a equaçãozinha do primeiro grau. A mais 1 igual a 12, A vai ser 12 menos 1, logo o meu A mede 11 centímetros, tá bom? Aí se a gente somar aqui, ó, 11 mais 1, 12. Não é exatamente o mesmo tamanho? Tranquilo, né? Agora, ó, atividade extra. Vai ser enviada até agora de manhã, somente até as 10h50. Passou de 10h50, não precisa nem... Tá, pode até enviar, mas aí vai ficar sem o brindezinho da atividade extra. Vocês vão determinar para mim apenas qual é a medida do segmento YZ. Só isso que eu quero, tá bom? Agora, essas atividades aqui, vocês podem me enviar até amanhã, às 17 horas. Tá bom? Vocês vão começar a fazê-la agora. Se der tempo de terminar até as 10h50, já envia de uma vez, já fica livre de matemática. Se por acaso não conseguir, não precisa se desesperar. Amanhã nós temos um atendimento à tarde, que vocês podem tirar dúvidas e também enviar para mim a atividade, entre 4 e 5 da tarde. Tá bom? 4 numerozinhos só, para poder fixar esse conteúdo de congruência de triângulos, que a partir da próxima aula de geometria, nós vamos ver os casos de congruência, ou seja, os nomes especiais que recebem cada caso de congruência dos triângulos. Tá joia? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima.